Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o RBRF, o Fundo Multiestratégia da RBR. Quero trazer aqui para vocês comentários sobre o conteúdo que eles trouxeram aqui de muito valor analisando o mercado de fundos imobiliários como um todo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre spread, do IFIX e os fundos de tijolo. Vou comentar aqui também do material muito legal, independente se você tem ou não o RBRF, vale muito a pena, que é sobre os papéis High Yield, High Grade. Eles fizeram um estudo bem interessante. E por fim, quero comentar também sobre a DRE. Tem ali o fundo, a gente consegue olhar nos números, o fundo pagando um pouquinho a mais do que ele vem gerando. Eu vou comentar se isso é preocupante ou não. Bom, então começando aqui o vídeo, a gente consegue ver que o patrimônio, o valor patrimonial por cota, está na casa de R$ 77,19. O fundo tem aqui de reserva de lucros ainda não distribuídos 43 centavinhos por cota. Hoje ele está dividido entre tijolo e papel na proporção basicamente de 2/3 para 1/3, então 66% em tijolo e 33% em papel. Ele vem distribuindo 63 centavos, que na cotação atual dá ali praticamente 1% ao mês. O fundo conta com mais de 97 mil cotistas, daqui a pouco ele vai romper a barreira dos 100 mil cotistas, conta com 19 FIIs no portfólio, 12 CRIs também no portfólio, uma liquidez super tranquila de mais de 1,8 milhões, e o fechamento, né, do preço da cota quando o relatório foi emitido estava na casa de R$ 62. Pois bem, a gestão aqui, então, ela continua mantendo o guidance de um FFO médio entre 0,60 e 0,63 por cota, tá? Para o primeiro semestre. Quando eu for comentar ali a DRE, sobre quanto o fundo está gerando e quanto ele está pagando, eu vou conversar mais um pouquinho sobre essa questão do FFO médio, porque eu vi muita gente com receio justamente do fundo estar pagando mais do que vem gerando. Eu vou explicar se é preocupante ou não, então me acompanhe. Quero então aqui começar a conversar com vocês sobre esse estudo que o fundo trouxe para a gente, que realmente é muito interessante. Como eu já falei aqui em muitos outros vídeos, a NTNB de longo prazo ela é uma referência na análise dos ativos imobiliários. Tá? Então, você pega a NTNB e você pega o seu fundo de tijolo. Entre um ativo, né, a NTNB, e o outro fundo imobiliário, existe um spread histórico. Tá? Porque como você está tomando mais risco no fundo imobiliário, ele pode ter mais problema que um ativo de renda fixa, você tem que receber um pouco a mais, tá? Então, basicamente é isso. Então, ao compararmos o yield dos fundos de tijolo que mais sofreram nos últimos trimestres com a NTNB atual, temos uma sinalização positiva. O que isso quer dizer? Que o spread entre os dois indicadores alcançou 3,43%, com dividend yield dos fundos de tijolo entre 9% e 10% ao ano. E qual é essa média histórica desse spread? A gente consegue ver aqui no gráfico. Essa linha azul claro é a média, tá, do spread histórico, então, entre NTNB e fundos de tijolo. Essa média está um pouquinho abaixo de 2%. Tá? A gente consegue ver aqui no pontilhado mais preto e no pontilhado cinza a banda superior, aqui no preto, e a banda inferior. Então, o spread médio é de 2%, variando um pouquinho menos de 1% quando esse spread está muito baixo e indo até mais ou menos 3% quando esse spread está muito alto. A gente consegue ver, então, que hoje a média do IFIX de tijolo está aqui nessa linha azul escuro em 3,43, ou seja, acima da banda superior histórica de spread quando a gente compara fundos de tijolo e NTNB. Ou seja, isso pode sinalizar um preço muito bom de compra, justamente porque a gente está com esse spread, ou seja, o valor da cota que os investidores estão pagando está tão baixo que o spread está muito alto. Então, você está conseguindo comprar com uma margem de garantia muito grande. E, obviamente, que se você selecionar ativos específicos, você consegue uma margem até maior. De cabeça, eu consigo me lembrar de um exemplo, que é o GALG 11, um fundo do setor de logística. Eles trazem essa informação no relatório. Pelo que eu me lembro, a última vez que eu fiz vídeo, estava acima de 5% esse spread. Acho que era 5,43. Me perdoem aí se tiver algum errinho. Mas é nessa faixa. Então, dependendo do fundo que você comprar, obviamente você tem que analisar os fundamentos desse fundo, não só o spread, dá para conseguir uma margem de segurança muito interessante.
Então, tijolo, principalmente aí algumas semanas atrás, agora ele já se recuperou um pouquinho, mas ainda tem muita coisa boa, estava com uma margem muito boa. Então, o que a gestão comenta aqui? Que diante disso, ela ajustou o portfólio para próximo de 50% tijolo e 50% papel em 2021 pelo momento de mercado, tá? E ela foi aumentando a parcela de FIIs de tijolo, encerrando assim do primeiro trimestre de 23 em 2/3 de tijolo, como eu comentei no começo do vídeo. Então ela surfou a onda dos papéis em 2021, que eles estavam pagando muito bem, e agora ela foi subindo, aqui no azul escuro a gente consegue ver a porcentagem do portfólio em tijolo, tá? Diante disso, ela traz aqui a informação para a gente sobre o potencial de valorização desse fundo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever. Ainda tem muita gente que não está inscrita. E deixar o like também se está gostando aqui do meu vídeo, beleza? Então, como aqui é um fundo que tem dentro dele outros fundos imobiliários, a gente tem aqui uma dupla camada de desconto. Então, para o fundo RBRF voltar ao seu valor patrimonial, ele tem que ter aqui uma valorização de 23%, tá? Então, você já conseguiria surfar essa valorização da cota de mercado a R$ 62,73 para R$ 77,00 de 23%. Entretanto, dentro do RBRF, a gente tem outros fundos que também estão descontados. Então, quando você compra hoje o RBRF, você está comprando ele descontado e o fundo que está dentro dele também descontado. Caso esse fundo que esteja dentro dele também chegue ao seu valor patrimonial, esse fundo o RBRF também surfaria aqui uma valorização de mais 11%. Então, teria de ponta a ponta 36% de valorização, mais os dividendos, que hoje, quem compra nesse preço, está levando para casa 1% ao mês. Beleza? Então, aqui um potencial de retorno bem legal. Seguindo o relatório, eles trouxeram aqui um estudo muito interessante para quem investe em papel conseguir entender isso. Lembrando que, já vou aqui fazer uma observação, em uma carteira bem equilibrada tem espaço para tudo. Tem espaço para fundo de papel high grade, middle risk ou middle risk com uma pegada mais defensiva ou mais arriscada. Tem espaço também para os high yields, para uma pimentinha, para o hedge fund, tem espaço para tudo. O importante é o investidor entender os produtos e, quando for comprar um fundo que tem uma estratégia mais arriscada, que ele entenda o que ele está comprando, que não compre um high yield achando que é um high grade. Então, esse é o primeiro ponto. Com isso em mente, eles trazem aqui um estudo para a gente comparar os produtos high yield e high grade em um período de tempo. Não estou falando que esse recorte é o único possível. É um estudo desse período. Se você pegar um período maior, um período menor, você pode ter uma outra conclusão. Mas hoje a gente vai debater em cima desse recorte, ok? Então, em março, ele comenta que o impacto no universo de fundos imobiliários foi muito negativo, em decorrência do inadimplemento em algumas operações de crédito imobiliário, principalmente os de multipropriedade. A gente acompanhou aqui HCTR, DEVA, TORD, Versalhes, IRDM, BCRI, enfim, aquelas operações que a gente já está cansado de acompanhar aqui no canal. Ele explica um pouquinho. A modalidade multipropriedade consiste na compra de uma cota que representa uma fração do empreendimento imobiliário que dá direito ao uso por um período pré-determinado ao ano. Esse tipo de operação exige uma análise detalhada, como uma estrutura complexa a ponto de mitigar diferentes níveis de risco. Nesse caso, o investidor está sujeito à volatilidade do preço das cotas, sazonalidade, velocidade de vendas, inadimplência, distrato, performance de obra, em alguns casos, riscos jurídicos, dentre outros. Para quem não conhece muito bem, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, mas multipropriedade, então você compra um pedaço, né, um quarto geralmente, enfim, uma propriedade. No resort você tem direito a usar um período do ano e eles vão fazendo isso com várias pessoas, só que a média de distrato é muito grande, porque geralmente é só um exemplo para vocês, tá? Essa venda ela é feita quando a pessoa está lá viajando. Então ela está ali na empolgação, ela fala vou voltar todo ano e ela compra. Só que a gente está num cenário macroeconômico difícil, a pessoa volta para a rotina dela e aperta ali as suas contas, a primeira coisa que ela corta, que ela faz o distrato, é nessa compra da multipropriedade. Então, a gente tem esse problema de distrato muito grande e você precisa desse fluxo entrando, principalmente nos fundos
que dependem desse fluxo entrando para poder bancar o desenvolvimento de outros setores que estão dentro do fundo. O melhor exemplo para isso é o Tord, tem vídeo específico aqui que eu detalhei bastante isso. E isso vai virando uma bola de neve quando você tem ali o problema do inadimplemento. Não estou falando que o fundo é ruim, ele só tem esse risco a mais. Seguindo, em nossas análises, tal categoria enquadra-se como high yield, o que exige uma taxa mais elevada, dado o maior risco. O RBR Alpha não possui nenhum investimento enquadrado nessa categoria, que é outro ponto que eu sempre bati muito aqui com vocês. Tudo tem espaço na carteira, desde que você avalie o risco-retorno. O risco está alto, você tem que ter um retorno alto. Se o risco está mais baixo, você vai ter um retorno mais baixo. Quando você acha que uma deformidade no mercado, você está tendo um risco menor e recebendo muito bem, pode ser uma oportunidade. Em frente, eles colocam aqui que analisaram então operações e também a performance, preço histórico ajustado, dos fundos detentores de tais créditos e como eles se comportaram dentro dos últimos 2 anos. Então esse vai ser o recorte. Ele comenta que ao longo de 21 e 22, esses fundos entregaram dividendos robustos e de forma incoerente ao risco, eram precificados até 50% acima do seu PL naquele momento. De fato, a gente viu, por exemplo, o IRDM, é o que eu lembro de cabeça, bater R$ 140 a cota, sendo que seu valor patrimonial é R$ 100. E a gente sabe que comprar fundo de papel muito descolado do seu valor patrimonial, não faz sentido, porque você sabe as operações que tem ali dentro e elas estão precificadas. Então aquilo tem um valor fixo. Se você está pagando muito mais caro, você vai ter um retorno menor e não faz sentido. O fundo de tijolo ainda é um pouco mais discutível, porque você tem ativos ali dentro que não necessariamente estão precificados da forma correta. O melhor exemplo para isso, para quem quiser entender, vídeos do HGRU, que eu comento onde o laudo está dando um valor e o gestor vem recorrentemente vendendo ativos um valor muito maior. Então, aquele valor patrimonial ali, que está marcado, muito provavelmente é menor do que o de fato a gente tem visto. Isso é fundo de tijolo. Fundo de papel, de fato, não faz sentido. Então ele coloca aqui, no gráfico abaixo, podemos ver, mesmo antes das notícias de 2023, as cestas de fundos do IFIX classificados como high yield performando abaixo das demais classes de risco high grade, menor risco, e crédito estruturado, médio risco. Nota-se adicionalmente que os fundos high grade tiveram a melhor performance na janela de 2 anos em um cenário macro desafiador com avanço dos juros, inflação, limitação de novos créditos e menor apetite de risco. Então a gente consegue olhar aqui, o azul claro, high grade, ele sofreu aqui naquele período de 2021 quando comparado ao high yield, que é o verde, a gente consegue ver aqui. Entretanto, de meados de 2021 para frente, onde o cenário começou a ficar cada vez mais difícil, a gente vê aqui o high grade descolando do high yield. E o high yield, por outro lado, sofrendo bastante. Aqui a gente já estava no final de 22 e agora aqui no início de 23, com essas notícias, aí o high yield caiu realmente bastante. Mas se a gente pegar aqui a média entre os dois, a gente consegue ver que o high yield já vinha sofrendo muito mais em relação ao high grade independente de 2023. Em determinados momentos, a gente viu fundos high grade sendo precificados com um risco até maior que alguns high yields. Tá? Então, em alguns momentos, o mercado deu oportunidade de compra em fundos high grade, pagando assim taxas semelhantes ou até maiores que alguns high yields. E quem estuda, quem acompanha o mercado, quem aprofunda nos relatórios, consegue identificar essas oportunidades e no longo prazo isso faz muita, muita diferença. Já trouxe vídeo aqui fazendo um estudo de como a mágica dos juros compostos pode ser potencializada e basicamente é comprar a bons preços e carregar no longo prazo. É isso, quem conseguir fazer isso, lá na frente vai ter um resultado muito melhor. Ele comenta um pouquinho aqui sobre a vol, que é a volatilidade. Então você tem uma volatilidade muito maior no high yield. Eu não acho que isso é um problema, mas o investidor tem que saber o seu perfil como investidor, se ele suporta mais ou menos volatilidade. Basicamente para isso que esse gráfico aqui, essa informação me serve. Então, se você não suporta a volatilidade, e um high yield provavelmente vai ter mais, a gente consegue ver aqui, em um momento de baixa você vai ter uma tendência maior de venda. E aí você vai acabar gerando um prejuízo, talvez desnecessariamente. Claro que às vezes é melhor vender no prejuízo. Mas aqui já serve para vocês
entenderem um pouquinho, olha, eu não gosto tanto de volatilidade, mas quero papel, vai mais para o high grade. Não, eu estou disposto, então vai para o high yield. Então, realmente um estudo aqui muito legal. Como eu comentei, está no recorte de só 2 anos, a gente teria que ver um recorte maior, mas cada recorte vai servir para estudar um ponto. E eu sigo aqui na minha teoria, tem espaço para tudo na carteira, desde que o investidor entenda o que esteja adquirindo. Bom, caminhando aqui para o final do vídeo, eu quero só tratar um pouquinho mais de DRE com vocês. Não esqueçam de se inscrever, tá, pessoal? A gente tem aqui as maiores posições do fundo, que já são muito conhecidas, Corporativo HGPO, ele inclusive chegou aqui próximo a 10%. No Galpão ele tem RBRL, HGLG, Shopping ele tem VISC. Ele tem algumas posições em fundos não listados, tá? Principalmente essa FL2. Quem quiser entender melhor o que é FL2, eu fiz um vídeo do próprio RBRF do mês passado, comentando sobre isso. Não vou fazer aqui nesse vídeo porque já está muito longo. Comento também para quem quiser entender um pouquinho a estratégia do fundo, que é dividida aqui em alfa, beta, CRI e liquidez, nesse vídeo que eu acabei de citar. Chegamos a DRE. A gente consegue ver aqui, então, que o fundo ele gerou de resultado 7 milhões e 300, tá? E ele distribuiu 8 milhões e 600. Então, ele usou aqui a reserva, certo? Entretanto, a gente sabe que o RBRF ele tem 12 CRIs dentro da carteira, e esses CRIs não necessariamente pagam de forma mensal. Tem CRIs que pagam de forma bimestral, trimestral, semestral. Então, o que a gestão faz? Ela faz uma projeção de fluxo semestral, depois divide isso pelos meses, então ela sabe que em determinado mês ela vai gerar mais, e aí ela consegue fazer um caixa e manter esse rendimento médio entre 60 e 63. Claro, desde que não tenha inadimplência e tudo mais. Então, para o primeiro semestre, não me preocupa ter esse descasamento. Obviamente que a gente tem que acompanhar, e aqui dá para acompanhar no acumulado nos próximos meses, como que está essa situação. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se sim, novamente não esqueçam o like, se inscrevam. Eu vou providenciar aqui um grupo no WhatsApp, tá? Já que a gente está com esse problema no Telegram. Assim que ele estiver pronto, eu começo a divulgar aqui nos vídeos também. Beleza? Valeu!